que bênção, glória a Deus. Marcos capítulo 4, verso 35 até o 41. Eu quero falar nesta manhã sobre fé em meio às tempestades. Fé em meio às tempestades. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma das coisas que nós temos aprendido na vida é que as tempestades, elas fazem parte da nossa vida. Nenhum de nós que estamos aqui nesta manhã, ou você que nos acompanha pela internet, nenhum de nós estamos livres da tempestade. Se a tempestade não bateu em nossa porta ainda, nós precisamos nos preparar, porque em qualquer momento ela pode bater a nossa porta. Talvez alguém possa pensar nessa manhã: mas misericórdia, o pastor está jogando peso na minha vida, está falando que a tempestade vai vir. Vai vir, porque a tempestade faz parte da nossa vida. Jesus disse em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições, mas nós precisaríamos termos bom ânimo. A tempestade na nossa vida pode ser um problema inesperado. A tempestade na nossa vida pode ser uma doença. A tempestade na nossa vida pode ser uma escassez de recursos. A tempestade na nossa vida pode ser falta de emprego. A tempestade, ela vem de repente, porque às vezes, aparentemente está tudo bem na nossa vida, nós estamos tocando as nossas coisas, nós estamos honrando com os nossos compromissos, e de uma hora para outra pode chegar uma notícia de dispensa do emprego, uma tempestade. De uma hora para outra, depois de um exame médico, um diagnóstico médico, pode vir lá, o resultado é uma doença, uma tempestade. Aparentemente em casa, na família, possa estar tudo bem, e de repente tem um problema com o filho, um problema com a filha, e isso, tempestade. Então as tempestades, elas fazem parte da nossa vida. A pergunta nessa manhã não é se nós vamos enfrentar a tempestade ou não. Nós sabemos que nós vamos enfrentarmos as tempestades. A pergunta nessa manhã é de que forma, como nós iremos enfrentarmos as tempestades. Como nós vamos nos preparar. De que forma nós vamos nos cercar. De que forma nós iremos nos prevenirmos para nós enfrentarmos as tempestades.
a nossa fidelidade a Deus não nos isenta da tempestade. Porque às vezes na tempestade nós temos uma tendência a lembrarmos a Deus da nossa fidelidade. Às vezes no momento de tempestade nós queremos lembrar Deus como se Deus não soubesse. Nós queremos falar para Deus: Deus, por que está acontecendo tudo isso? Deus, por que eu estou enfrentando essa tempestade? Eu sou fiel ao Senhor. Deus, por que eu estou enfrentando essa tempestade financeira? Eu sou dizimista, Deus. Deus, por que eu estou enfrentando esse problema com meu filho? Deus, eu sempre honrei os meus pais, é uma promessa na tua palavra. Porque às vezes nós pensamos que a nossa fidelidade a Deus nos deixa imune, nos deixa isento às tempestades. E na verdade, não. A Bíblia, ela está cheia de exemplos de homens e de mulheres fiéis que precisaram enfrentar a tempestade, que enfrentaram a tempestade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós nos lembramos do Jó. O Jó enfrenta uma tempestade. E não é qualquer pessoa que dá um testemunho do Jó. O próprio Deus dá um testemunho da fidelidade do Jó. Íntegro, temente, e mesmo assim, o Jó enfrenta a tempestade. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus não poupou homens e mulheres de enfrentarem tempestades. Vou além. Quando nós olhamos para a Bíblia, Deus não poupou Jesus, o seu filho, de enfrentar tempestade. Agora pensa comigo nessa manhã, irmãos, irmãs. Se Deus não poupou o seu filho, Jesus, de enfrentar as tempestades, qual é a possibilidade, obrigado pastor, qual é a possibilidade de Deus nos poupar de nós enfrentarmos tempestades? Existe alguma possibilidade? Me ajuda, irmão, prega comigo. Eu sei, eu falei, você não entendeu, vou falar de novo. Se Deus não poupou o seu único filho, o filho amado, de enfrentar tempestades, qual é a possibilidade de Deus nos deixar isento das tempestades? Existe essa possibilidade? Está vendo? Eu que tinha falado errado, vocês entenderam agora. Desculpa, foi eu. Nenhuma. Não existe nenhuma possibilidade de Deus nos isentar. Só que, para enfrentar a tempestade, eu não posso enfrentar a tempestade de qualquer jeito. Eu preciso enfrentar a tempestade com fé. Eu preciso de fé para eu enfrentar a tempestade. E eu quero aqui, rapidamente, para a gente orar, te dar pelo menos 4 motivos para nós continuarmos tendo fé em meio à tempestade. Número 1, primeiro motivo para nós termos fé ao enfrentarmos a tempestade. Versículo de número 35. Jesus nos fez uma promessa. Olha o verso 35. Tarde naquele dia, Jesus
lhe disse: passemos para o outro lado. Você percebe que Jesus não está falando assim para os discípulos: gente, vamos tentar ir para o outro lado. Gente, vamos ver se nós conseguimos ir para o outro lado. Não. Jesus disse para os discípulos: nós vamos para o outro lado. Os discípulos recebem uma promessa de Jesus: nós vamos para o outro lado. Percebe que, pelo fato desta palavra, os discípulos no meio do mar, quando o mar fica revolto, os discípulos não têm motivo nenhum para ficar com medo. Eles só ficam com medo porque eles não prestam atenção no que Jesus havia prometido para eles. Jesus não disse para os discípulos: gente, olha, vocês vão para o outro lado. Jesus disse: nós vamos. Jesus está garantindo, assegurando para os discípulos que Jesus vai estar no meio deles, Jesus vai estar com eles. Por esta palavra, os discípulos, eles não deveriam ter medo. Assim como os discípulos, nós também temos uma promessa. Alguém aqui que tem uma promessa? Nós temos uma promessa. Assim como os discípulos também tinham uma promessa, e mesmo a promessa de Jesus não isenta os discípulos de enfrentarem tempestade. Jesus chama os discípulos, depois de uma grande cruzada missionária, depois de milagres, depois de maravilha, depois que o cego ele tinha visto, o paralítico tinha andado, Jesus chama os discípulos e diz: vamos lá para o outro lado. Jesus faz uma promessa, e Jesus revela para os discípulos o destino para onde eles deveriam ir. Só que, gente, entre a promessa e o cumprimento da promessa existe o tempo. Entre o que Deus promete e o que Deus cumpre existe um tempo. Existe um tempo. E às vezes Deus usa esse tempo para nos aperfeiçoar. Às vezes Deus usa esse tempo para nos amadurecer. Às vezes Deus usa esse tempo para tratar algumas coisas em nós. E é neste período de tempo em que muita gente desiste. É nesse período de tempo em que muita gente aborta a missão. É nesse período de tempo em que as pessoas elas abrem mão da promessa por causa da dificuldade para chegar no cumprimento da promessa. Porque entre sair do Egito e chegar em Canaã, existe o deserto. Não tem nenhuma possibilidade de nós entrarmos em Canaã sem nós passarmos pelo deserto. Sabe o que é maravilhoso? É que mesmo no deserto não falta pão, mesmo no deserto não falta proteção, mesmo no deserto não falta o cuidado, mesmo no deserto não falta a provisão de Deus. Mas existe o tempo. E como o salmista, no Salmos 40, ele diz que ele espera. Ele disse: eu esperei, e eu esperei com paciência. Então se nós pensamos o salmista dizendo que ele esperou com paciência, nós entendemos que existe uma espera ansiosa. E às vezes nesse tempo, esta espera ansiosa
nos leva a tomar decisões precipitadas, nos leva a fazer escolhas erradas. E aí depois alguém vai falar assim: olha, Deus prometeu e Deus não cumpriu. Não, Deus cumpre, Deus vela pela sua palavra. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus, ela volta vazia sem antes cumprir o seu objetivo. Só que nós precisamos entender que promessa é condicionada. Deus faz a parte dele, e eu preciso fazer a minha. Porque alguém que diz assim: bom, já que Deus prometeu, então eu não vou fazer nada, eu vou cruzar os braços, e Deus, já que Deus prometeu, então Deus vai ter que fazer tudo. Tempo. Quando Deus, em Gênesis 18, versículo 10, Deus faz uma promessa para Abraão. Deus diz para Abraão que Deus vai dar um filho para Abraão. Gente, o Abraão é um senhor de quase 100 anos. A Bíblia diz que Sara, sua mulher, já tinha cessado o seu ciclo para ser mãe. Só que o Abraão recebe uma promessa que vai ter um filho. Depois dessa promessa, tudo que o Abraão tem é só a promessa. Porque o Abraão já é velho, Abraão já não tem mais a mesma vitalidade, Abraão já não tem mais as mesmas forças, já não tem mais a mesma energia. Só que o Abraão carrega a promessa que ele recebeu. No capítulo 15, a Bíblia vai dizer que o Abraão já tem 100 anos, e a promessa se cumpre na vida do Abraão, nascendo Isaque. Se você recebeu de Deus uma promessa, independente da tempestade que você está enfrentando, independente se o barco está indo para um lado, para o outro, quase virando, permaneça firme na promessa que Deus te fez. Pode se levantar o inferno, pode se levantar o que for, se foi Deus que te prometeu, e se você se permanecer no lugar da promessa, tenha certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa. Nós não caminhamos por aquilo que nós estamos vendo, porque às vezes tudo que você vai ver é a tempestade, porque às vezes tudo que vai se apresentar é a tempestade. E se nós caminharmos por aquilo que nós estamos vendo, vai chegar uma hora que nós vamos parar, que nós vamos desistir, porque tudo que está aparente diante de nós é o caos, é a tempestade. Nós caminhamos por aquilo que nós cremos, e se nós cremos que Ele é fiel para cumprir, pode se levantar a tempestade que for, nós continuaremos indo em frente. O segundo motivo para nós continuarmos tendo fé em meio à tempestade é a companhia de Jesus. Se Jesus estiver conosco, se Jesus estiver no nosso barco,
Você percebe que nem a presença de Jesus no barco impediu a tempestade? Você percebe que Jesus estava no barco e nem a presença dele impediu a tempestade. Sabe o que o nosso inimigo quer nos convencer? Que a tempestade só é real na nossa vida porque Jesus não está no nosso barco. O diabo quer nos convencer que a tempestade só é real porque Jesus não está no barco. E aí ele tenta nos convencer assim, está vendo? Jesus não está com você. Porque se Jesus estivesse com você, essa doença não estaria na sua família. Está vendo? Jesus não está com você. Porque se Jesus estivesse com você, você não estaria desempregado. Olha, Jesus não está com você, porque se Jesus estivesse com você, o carro não estaria na reserva. Olha, Jesus não está com você, porque se Jesus estivesse com você, você não estaria passando por isto. Só que você percebe que a tempestade no barco não era a ausência de Jesus. A tempestade estava no controle de Jesus. Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida nesta manhã. Esta tempestade tem dia, tem mês e tem hora para terminar. Esta tempestade está no controle de Jesus. Porque eu afirmo com certeza que esta tempestade tem dia, mês e ano para terminar, porque a qualquer hora desta, Jesus se levanta e com uma palavra Ele acalma a tempestade. Com uma palavra Ele dá uma ordem para a tempestade ir embora. É na hora que Ele quiser, está no controle dEle. Ah, pastor, mas você não sabe o que é que eu não aguento mais. Aguenta sim. Sabe o que é que eu não... Aguenta sim. Usa esse tempo para perguntar a Deus: o que o Senhor quer de mim nesse tempo? Deus, o que eu preciso aprender com esta tempestade? Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa tempestade? Porque na hora de Deus, Ele vai dizer para enfermidade: vai embora. Porque na hora de Deus, Ele vai lá e abre uma porta. Oh glória! A companhia de Jesus, a presença de Jesus. A presença de Jesus traz conforto. A presença de Jesus traz segurança. A presença de Jesus traz alívio. A presença de Jesus nos acolhe. A presença de Jesus é o que sacia a nossa fome. A presença de Jesus é o que sacia a nossa sede. Em meio à tempestade, este é o lugar em que nós precisamos estar, no centro da vontade dEle, desfrutando da sua companhia, desfrutando da sua presença, porque na presença de Jesus, nós não temos falta de nada.
Na presença de Jesus nós somos completos. Talvez nós estamos do lado de fora, aflitos, preocupados, temerosos por causa da tempestade. Mas quando nós entramos para a presença de Jesus, nós nos esquecemos da tempestade. A tempestade não nos assola, não nos aflige, porque no centro da vontade, da presença de Jesus, nós somos completos. Se do lado de fora falta paz, falta alegria, quando nós entramos na presença de Jesus, a paz que excede todo entendimento, esta paz repousa em nosso ser. Quando nós entramos neste lugar da presença de Jesus, a alegria dele nos invade. Aí quando nós voltamos para enfrentarmos a tempestade, nós estamos tão cheios desta paz, nós estamos tão cheios desta alegria, que a tempestade não rouba a nossa paz, não rouba a nossa alegria. Quando nós saímos da presença de Deus, sabe o que nós fazemos? Aí somos nós que tiramos onda, aí nós vamos surfando em cima da tempestade, por causa da presença de Jesus. Aleluia. Oh glória. Número 3. Por que que em meio à tempestade eu preciso continuar em fé? Número 3, verso 39. Porque Jesus está no controle. Olha o verso 39. E levantando-se ele, fez o que, gente? Não, aí desanima. Aí não. Minhas irmãs, vamos ensinar para esses terra aí, minhas irmãs. E levantando-se, repreendeu o que, minhas irmãs? O vento e o que, minhas irmãs? Foi só um ensaio. Agora é para valer, minhas irmãs. Lê o versículo todo, 39. 1, 2, 3. Aprenderam, meus irmãos? Por que eu preciso continuar em fé? Porque ainda que algumas coisas saíram do meu controle, Wagner, ainda que nós perdemos o controle de algumas coisas, Jesus continua no controle. Você percebe que os discípulos perderam o controle? Eu fico pensando, os discípulos, cada um com um baldinho, e o barco enchendo de água, e eles tentando jogar água para fora. Só que eles chegam no momento que eles pensam, chega, não dá mais, nós perdemos o controle. Que cada balde de água que eles jogam para fora, alguém vai lá na polpa do barco e olha. Quem é que está lá, gente? Quem, gente? Quem está lá, gente? Fazendo o que, gente? Dormindo. Aí eu penso, os discípulos jogam um balde para fora e vai lá e faz assim, ó. Que Jesus folgado. Nós estamos aqui quase morrendo, o barco está quase virando, e Jesus está dormindo, aí volta lá, e
água para fora, água para fora. Vai lá, vai lá. Pedro, vai lá, Pedro. Vai ver se Jesus já acordou. Aí o Pedro vai lá e está dormindo ainda. E joga água para fora. E chega uma hora que eles falam: para, vai lá acordar Jesus. E aí eles chegam lá: Jesus, 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 mestre, mestre. E eles ainda querem dar uma dura em Jesus. O senhor não se importa? Nós estamos quase morrendo. Em outras palavras, eles estão dizendo: nós estamos aqui se matando para proteger a nossa vida e o senhor está dormindo. Aí eu penso, Jesus olhando para eles e pensando: sabe de nada, inocente, aprendeu nada comigo. Se os discípulos tinham perdido o controle, Jesus tinha o controle de todas as coisas. Salmos 93, verso 1 e 2. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar ou se abalar. O teu trono está firmado desde então. Tu és desde a eternidade. Nesta manhã, talvez você perdeu o controle de algumas coisas. Talvez nesta manhã algumas coisas fugiram do seu controle. E você é alguém que está aqui ou que está em casa e não sabe o que fazer. Não sabe para onde ir, não sabe que decisão tomar, não sabe qual é o próximo passo. Tem uma lista de nomes que você poderia ligar, que você poderia pedir ajuda e você não sabe o que fazer. Nesta manhã, permita Jesus exercer controle de tudo na sua vida. Talvez algumas coisas não deram certo ainda, é porque nós estamos no controle. Talvez algumas coisas ainda não saíram do papel, porque o controle está nas nossas mãos. Porque nós queremos fazer do nosso jeito, porque nós achamos que já sabemos como faz o negócio. Aí a gente vive frustração em cima de frustração, perda em cima de perda. Nesta manhã, sai desse banco do motorista, passa para o banco do passageiro e deixa Jesus guiar a tua vida. Permita Jesus ter o controle total da tua vida, porque às vezes nós queremos entregar apenas algumas chaves para Jesus. Às vezes nós estamos falando para Jesus assim: Jesus, esta chave aqui, ó, o senhor pode entrar, é a chave daquele quartinho lá que o senhor pode entrar. Jesus, esta chave aqui o senhor pode acessar, eu te entrego essa chave. Só que esta chave aqui, Jesus, essa daqui não, essa daqui eu não te entrego não. Essa daqui é minha. Eu que sei como fazer. E às vezes nós vamos permitindo Jesus acessar algumas áreas da nossa vida, e nós queremos ter o controle de outras. Nesta manhã nós precisamos entregar o controle total para Jesus. Saia do controle esta manhã, porque se os discípulos perderam o controle em meio à tempestade, nós não estamos livres de perdermos o controle em meio às tempestades. Quantas vezes nós já erramos na vida, porque em meio à tempestade nós perdemos o controle e nós fizemos aquilo que não deveríamos fazer.
Se nós perdemos o controle em meio à tempestade, Jesus permanece com controle total. E número 4, para eu encerrar. Porque eu devo manter a minha fé em meio à tempestade? Porque autoridade e poder estão no controle de Jesus. Jesus dá uma ordem. Jesus liberou uma palavra. Foi uma palavra. E naquele momento, o vento teve que cessar. Jesus deu uma palavra. E naquele momento, o mar, ele precisou se acalmar. Por causa da autoridade que estava no nome de Jesus. Basta uma palavra. Lucas capítulo 7, o verso 6 e 7. O centurião entendeu isso. O centurião entendeu que bastava uma palavra e o seu criado ia ficar curado. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Basta uma palavra e o meu criado vai ficar sarado. Basta uma palavra e essa enfermidade vai embora. Basta uma palavra e esta situação passa. Basta uma palavra. Uma palavra, porque nele está o poder e a autoridade. Todo o poder e toda a autoridade estão em Jesus. Talvez você me pergunta nesta manhã: ô Henrique, se mesmo com Jesus no barco tem tempestade, mesmo com Jesus no barco tem escassez, mesmo com Jesus no barco tem doença na minha casa, ué, então qual é a importância, qual é a relevância? Se Jesus no barco não nos isenta dos dias maus, se Jesus no barco não nos isenta de problema, de dificuldade, a única certeza que nós temos, que se Jesus estiver no nosso barco, o barco não afunda. Com Jesus no nosso barco, vai soprar, vai vir tempestade, vai vir problema, vai vir os dias maus. Sabe o que o barco vai fazer? O barco vai fazer assim, ó, o vento vai soprar e o barco vai fazer assim, ó. Aí alguém que está dentro vai pensar assim: agora vira. Aí Jesus vem e diz: vira nada. Aí o barco volta. Aí vem outra tempestade, aí sopra para o outro lado e alguém diz: agora vira. Aí Jesus diz: vira nada, eu estou no controle. E o barco volta. E aí nós vamos seguindo de fé em fé, de glória em glória, até nós chegarmos nas mansões celestiais. Ministério de louvor, por favor. Nem sempre, presta atenção nisso, nem sempre Deus vai nos livrar das tempestades. Nem sempre. Às vezes nós vamos orar com fé,
E mesmo assim, Deus não vai nos livrar das tempestades. Porque às vezes nós pensamos que a fé é para resolver os nossos problemas, e às vezes nós pensamos que a fé é para resolver tudo. Tenha fé que vai dar tudo certo. Eu estou desempregado. Não, tenha fé que vai dar tudo certo. Às vezes, mesmo com fé, nós iremos enfrentarmos as tempestades. Mas nós temos uma promessa. João capítulo 14, verso 1 e 2. Talvez os discípulos naquele dia esqueceram para onde eles estavam indo. Jesus tinha dito para ele: nós vamos chegar do outro lado. Talvez eles se esqueceram para onde eles estavam indo. Mesmo enfrentando as tempestades, nós sabemos para onde nós estamos indo. Mesmo você enfrentando tempestade, você sabe para onde você está indo. Mesmo você que está em casa enfrentando tempestades, você sabe para onde você está indo. João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. As tempestades são passageiras. As tempestades são passageiras. Tudo isso vai passar. Nós estamos aqui de passagem. Qualquer hora dessa nós vamos voltar para casa. Nós sabemos para onde nós estamos indo. A qualquer hora desta, Jesus vai dar um basta. E nós vamos chegar lá. E Ele vai falar para nós: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Não desista. Não desista. Fique firme. Fique firme. Tenha fé para enfrentar essa tempestade. Tenha fé para enfrentar essa tempestade. Vai passar. Vai passar. Talvez você está aqui ou está nos ouvindo em casa e você fala: eu não aguento mais, está doendo. Fica firme. Vai passar. Qualquer hora dessa, nós iremos voltar para casa.